Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos desta sessão do órgão especial. E, em primeiro lugar, eu queria propor uma homenagem para o desembargador Carlos Alberto Garbi, que se aposentou a partir do dia 16 de março de 2018. Ele já havia se despedido enquanto esteve nas sessões, mas agora que oficialmente foi publicada a sua aposentadoria. Trata-se de um desembargador, de um juiz de carreira, que honrou a magistratura paulista, extremamente elegante, extremamente cavalheiro, além de comprometido com a nossa magistratura, homem culto, professor, que dignificou a toga em todos os anos que aqui judicou. Compôs, terminando agora no direito privado, e também a Câmara de Direito Empresarial. Então, por isso, eu queria solicitar a esse órgão especial que nós assentássemos esta homenagem e comunicássemos a ele, desejando a ele agora, no recesso da aposentadoria e nas novas funções profissionais que irá exercer como advogado, que ele tenha muito sucesso, seja muito feliz e que a vida lhe seja mais leve do que a pesada carga de serviços que ele teve, sempre em dia, sempre operoso, e por isso eu não poderia deixar de trazer essas palavras nesse início de sessão a esse colega que fará muita falta ao nosso convívio diário. Estão todos de acordo? Alguém quer se manifestar sobre isso? Doutor Salete, não é? Doutor Salete, então, está com a palavra. Senhor presidente, eu me associo expressamente às palavras já proferidas por Vossa Excelência, lembrando esses predicados superiores da personalidade, do homem, do profissional, que é o desembargador Carlos Alberto Garbi. Ele foi atuar na 10ª Câmara como juiz substituto em 2º grau, depois vagando uma cadeira, assumiu essa cadeira na 10ª Câmara de Direito Privado. E o que eu posso acrescentar ao que Vossa Excelência disse, que é um homem de enorme caráter, de cultura, inteligência, integridade, inteiramente comprometido com as causas da justiça, desde os primeiros tempos, né? Ele foi delegado de polícia, foi promotor de justiça e magistrado. Nessas 3 carreiras, preencheu completamente todos os requisitos exigidos pela lei e pela esperança que tem a sociedade num homem público, não é? Ele nos deixou um colega e amigo de lealdade excepcional, de amizade realmente muito presente, colaborativo, enfim, sempre pronto a auxiliar, a ajudar, a trocar ideias, enfim. Realmente, num voto que eu proferi hoje, um voto de impedivista, num caso relatado pelo desembargador Sartorelli, lembrei um acordo do desembargador Garbi, em que eu disse que ele emprestou a sua cultura e a inteligência ao Tribunal de Justiça, fiz essa homenagem, um voto expresso, com essa frasezinha bem curtinha mesmo, não é? Que é uma realidade que todos conhecem, que os advogados conhecem, eu tive a oportunidade de conversar nós conversamos com advogados, recebemos advogados em gabinete, e advogados que ouviam falar que ele estava se aposentando, antes ainda da aposentação, lamentavam profundamente, não é possível, eu vou tentar convencê-lo do contrário, não adiantava mais, porque ele vinha refletindo nisso há uns 2 anos já, traçando planos que ele cumpriu imediatamente. Ele está fazendo um curso de 3 meses de pós-doutorado em Portugal, volta no começo de maio, de modo que é muito justa a homenagem que Vossa Excelência propõe, e aqui me associo expressamente, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. O doutor Salles Rossi também pede a palavra. Eminentes pares, eu quero só registrar de maneira bem singela a minha permanente admiração pelo homem Carlos Alberto Garbi, pelo juiz. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo já há mais de 20 anos atrás, acompanhei a carreira de Sua Excelência. O professor notável que é, foi professor da minha filha caçula, inclusive na faculdade, e a admiração que os alunos têm pelo professor Carlos Alberto Garbi é muito grande também. Não fica só no campo da prestação jurisdicional, como integrante do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é admirado como homem, como chefe de família, como magistrado e como professor. Eu não podia deixar de registrar a minha admiração pessoal, o meu apreço e desejar ao querido amigo que seja sempre muito feliz, tanto quanto foi no exercício da judicatura, porque ele era um homem apaixonado pelo que fazia e certamente vai brilhar como advogado. É o que eu queria dizer, senhor presidente. Agradeço, então será registrado em ata esta homenagem unânime feita por esse órgão especial e oficiado como de praxe a Sua Excelência. Muito obrigado a todos. Passamos então à pauta administrativa. Pois não, doutor Renato. Muito Desculpe bem. aí que eu não estava anotado aqui. Pois não. Eu também vou me associar a essa homenagem ao desembargador Garbi e vou reiterar as palavras do desembargador João Carlos Salete também. Trabalhei com o desembargador Garbi na 26ª Câmara de Direito Privado e ele é merecedor realmente de todos esses elogios. Mas o que me traz aqui é o seguinte, o que eu gostaria de ponderar no órgão especial. Com o próprio regimento interno, ele tem o dever de adotar providência visando a boa ordem e ao aprimoramento das rotinas de trabalho dos seus órgãos e serviços auxiliares. Está acontecendo um problema no DP3, do qual Vossa Excelência é originário de lá, com relação ao departamento dentário. Eu vou procurar explicar singelamente o que aconteceu. Nós temos um departamento dentário que funciona lá num determinado período. Esse departamento dentário, tal como o departamento médico, o atendimento é feito como? Ou era feito como? O funcionário ou o desembargador telefona para uma atendente que fica à frente da sala do dentista e marca um horário determinado. Se é um caso urgente, ela procura encaixar para atender. Evidentemente que todo caso urgente reclama uma providência imediata. Muito bem. Senhora Marilúcia Machado Nicolau Naufeu, que aqui é supervisora de serviço, estou relatando isso porque ontem o dentista veio à minha sala perguntar para mim que providência deve tomar. Ela mudou esse sistema e diz aqui, eu tenho aqui um e-mail, pelo menos, que ela mandou para esse dentista, para os casos de dor e desconforto, deve ser casos urgentes. Né? Esse atendimento é pontual e a marcação de consulta acontece exclusivamente através da central de agendamento de PS, de acordo com a disponibilidade de vaga nos diversos consultórios em cada dia. Quer dizer, a meu ver, é uma coisa absolutamente incompreensível. Uma coisa dessa. O dentista fala, então o que eu faço? O desembargador chega aqui, ou o funcionário, com um problema emergencial, eu não atendo. Eu falei, olha, eu aconselho você não descumprir isso daqui, porque vem um desembargador aqui com um problema sério, de dor, ou de canal, ou de qualquer coisa, e você não vai atendê-lo, eu tenho a impressão que isso é até uma missão de socorro, pode caracterizar. Eu vou levar esse caso amanhã ao presidente e ao órgão especial, porque eu acho que é uma coisa que atinja, e não é o nosso gabinete apenas, no DP3, os outros, isso aqui é uma determinação geral. O nome dessa funcionária está aqui, eu já tive na presidência, estou representando contra ela, e peço a Vossa Excelência o afastamento dela da função. É o que eu proponho, e que seja corrigida essa distorção, evidentemente. Vamos imaginar, vamos estudar essa rotina aí, que ela é médica e ela foi... Não é médica, é dentista. Não, eu nomeei uma médica. Será que é uma dentista que está fazendo isso? Porque a chefe da parte de saúde é médica. Não, sim. Essa aí é dentista? Essa aqui é dentista. Aqui é o departamento dentário, não é o departamento médico. Departamento o departamento dentário. O departamento médico continua normal. Mas deve ser uma... Vamos examinar isso depois, então. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado.
Vamos à pauta administrativa. Por questões meramente administrativas e estudo de funcionários, nós vamos retirar de pauta a indicação dos cargos de juiz substituto, porque nós estamos com um problema de realocação de servidores para que eles, sendo substitutos de segundo grau nomeados, nós estamos aí num período curto aí acertando os novos escreventes. Então, por isso eu estou retirando de pauta exclusivamente por um problema administrativo de recursos humanos. Era o 5 da pauta, né? Então fica retirado de pauta. O número 1 da pauta é um processo administrativo disciplinar. Há um pedido de mera preferência do Dr. Marcos Augusto Pérez. Trata-se de processo administrativo contra a juíza de direito titular da 34ª Vara Civil Central, a titular número 2, doutora Adriana Garcia. O relator é o desembargador Ferraz de Arruda. Tem o voto 37.329, a quem eu dou a palavra. Senhor presidente, caros colegas, a interessada do caso foram atribuídas as seguintes condutas: chegar para o trabalho no fórum entre 15h30 e 16 horas, no período compreendido entre 14 de julho e 12 de agosto de 2016, além de ter se ausentado no dia 3 de agosto de 2016, violando o disposto no artigo 35, 6º da LOMAN. 2. Descumprir os prazos para despachar e sentenciar, apresentando atraso quando comparado aos demais juízes autuantes nas varas cíveis centrais do período de setembro de 2015 a agosto de 2016, afrontando o disposto no artigo 35, 2 da LOMAN. Deixar de cumprir ordem de baixa de processos, conclusão aberta até junho de 2016, exarado em 10 de novembro de 2016, bem como deixar de prestar informes sobre as baixas solicitadas em data anterior a 10 de novembro de 2016 e ausentar-se por ocasião das visitas previamente agendadas da equipe do Projeto Justiça Bandeirante. Entre parênteses, que visa capacitar os servidores e magistrados contra as ferramentas do sistema de informatização. As faltas se deram em 16 de 12 a 19 de 12 de 2016 e 13 de janeiro a 18 de janeiro de 2017, descumprindo o disposto no artigo 14 do Código de Ética da Magistratura. Eu distribuí cópia do voto a todos os caríssimos colegas, de modo que não vou ler toda a fundamentação, que é um pouco extensa, mas gostaria apenas de registrar, já no finalzinho, que ouvido interrogatório, a magistrada relatou que o cartório da vara possui acúmulo de processos desde quando ela assumiu em 2007 e que por algum tempo teve problema com os servidores que o compõem, ficando sem chefia, o que contribuiu para o aumento do tempo levado para a conclusão dos feitos. Reconheceu também o desacerto de sua decisão de trabalhar em casa. Ainda que pese circunstâncias favoráveis à magistrada, há de se ver que essas não elidem o conjunto das infrações por ela cometidas, que deve ser apreciado como falta reveladora de descaso desta pelos serviços cotidianos da vara, sendo correta a conclusão de que ele estava mais preocupado em agir de acordo com as suas conveniências pessoais
do que no efetivo interesse da vara. E ainda que se argumente não ter havido prejuízo ao jurisdicionado, o certo é que não se demonstrou que o comportamento da magistrada tenha trazido algum benefício à produtividade do serviço. Ademais, é de se afirmar que as infrações cometidas precedem, para suas respectivas caracterizações, da verificação de qualquer resultado danoso oriundo da falta, valendo ressaltar que o magistrado não é proprietário do cargo que ocupa, de tal sorte que a sua conduta deve se pautar pelo efetivo cumprimento das obrigações do cargo e das funções que lhe são atribuídas, tudo objetivando o bom caminhar dos serviços judiciários e da própria atividade judicante, não sendo menos certo dizer que qualquer alteração na rotina dos serviços da vara deve obrigatoriamente passar por autorização expressa da Igreja Corregedoria Geral de Justiça, quando é o caso. Por outro lado, cumpre destacar que, muito embora o Código de Ética da Magistratura tenha natureza administrativa, o que impede seja considerado isoladamente como supedâneo para a fixação de punição do magistrado infrator, uma vez que não possui previsão de sanção punitiva disciplinar, seus preceitos axiológicos valem, pois, como parâmetros a serem observados e que pode coadjuvar na ferição da conduta disciplinar, sempre com vistas voltadas para as faltas previstas da LOMAR. Logo, o fato de ter a magistrada desprezado a determinação da Igreja Corregedoria Geral de Justiça, bem como sua ausência sem explicações, as visitas agendadas do projeto Bandeirante em sua vara, ainda que caracterize infração ao artigo 14 do Código de Ética da Magistratura, é de se reconhecer que a falta, na realidade, está compreendida no artigo 4º da Resolução 135/11 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. Saliente-se que a magistrada já foi apenada com sanção semelhante, em feito com pena de advertência, em feito administrativo originado no ano de 2010, de tal sorte que não lhe cabe mais a pena de advertência, sendo de bom tamanho a pena de censura, nos termos do artigo 42, incisos 2 e 44 da LOMAN, e artigo 3º da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, relevando ressaltar que, abro aspas, diz o preceito, o magistrado negligente no cumprimento dos deveres do cargo está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos casos de procedimento incorreta, a pena será de censura caso a infração não justificar a punição mais grave. Artigo 4º da Resolução 135/11 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. De modo que estou julgando procedente a portaria da presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para aplicar à magistrada a pena disciplinar de censura. Há de se observar que há no exame do procedimento, há aquela questão de, vamos aplicar a pena de advertência, que seria a mais conveniente, digamos, se não fosse a já existente pena de advertência. E eu não vejo, como juiz, como nós fugirmos deste preceito expresso do artigo 4º da resolução, que diz que o magistrado negligente no cumprimento dos deveres do cargo está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos casos de procedimento incorreto, a pena será de censura, caso a infração não justificar a punição mais grave. Eu estou entendendo que não justifica a punição mais grave, mas também não se pode dar advertência em função desse preceito estabelecido na resolução do Conselho Nacional de Justiça. Não sei como deixar de aplicar este preceito no caso, e talvez
dirão, mas a pena de advertência foi aplicada em 2010. Isso estaria precluso? Estaria prescrita já essa pena? Mas a pena não pode se falar em preclusão da pena disciplinar, porque cometida a pena disciplinar, é evidente, de advertência principalmente, é evidente que essa é perene no tempo. Porque senão nós chegamos à conclusão que, passados 5 anos, aplica-se novamente a pena de advertência. Passado mais 5 anos, aplica-se novamente a pena de advertência. E assim sucessivamente, sem que chegamos à pena de censura, o que prevê a norma em apreço. De modo que, embora me seja, de certa forma, pesaroso aplicar a pena de censura, não vejo como sair desta disposição expressa do Conselho Regional, do Conselho Nacional de Justiça, e que a LOMAN também assim se refere. No caso de pena de advertência, a pena outra será de censura. Então, esse é meu voto, senhor presidente. Pois não, doutor Malheiro. Peço vista, senhor presidente. Pois não. Próxima preferência é um processo administrativo contra o juiz titular 2 da Terceira Vara Civil do Foro Regional de São Miguel Paulista. Pedido de preferência formulado pelo eminente advogado Dr. Kimori André Galvão Mori, e o relator é o ilustre desembargador Antônio Carlos Malheiros, que está com a palavra. Obrigado, presidente. É preferência simples, né? Sim. Eu vou ler apenas a emenda. Representação contra magistrado. Apuração de violação do disposto no artigo 36, inciso 3, da Lei Complementar número 35, de 79. Inocorrência. Magistrado que expôs sua interpretação ao novo Comando Processual Civil. Desnecessidade da explanação. Estou frisando bem isto no voto, senhor presidente, para que Sua Excelência não repita isso, porque é absolutamente desnecessário, né? Desnecessidade da explanação. Conduta, no entanto, que não denota infringência à lei orgânica da magistratura. E eu estou, portanto, pelo meu voto, determinando o arquivamento, senhor presidente. O desembargador relator propõe o arquivamento. Doutor Péricles Pisa está com a palavra. Eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente desembargador relator, mesmo porque nós trocamos informações a respeito desse caso, e estou subscrevendo integralmente o voto do relator. Estão todos de acordo? Então, votação unânime, determinar o arquivamento do processo administrativo. O número 3 da pauta é um pedido de prorrogação de prazo para a conclusão do procedimento administrativo no interesse da doutora Daniela Querobim. Estão todos de acordo? Todos de acordo. O quarto pedido administrativo é uma suspensão de distribuição. O ofício é do desembargador Antônio de Almeida Sampaio, que preside a Comissão de Concurso de Provas e Títulos em Andamento,
que requer, de forma excepcional, que seja mantida a suspensão total da distribuição das novas ações aos eminentes desembargadores Carlos Vico Manhas, Paulo Magalhães da Costa Coelho e Carlos Henrique Miguel Trevisan, membros titulares da douta comissão, até a realização da prova oral, ressalvadas já distribuídas e não julgadas, as que se encontram na Procuradoria e as prevenções. Todos de acordo? Então, por votação unânime, deferiram a suspensão. É o 6, né? Número 6 da pauta é um requerimento de afastamento do magistrado Paulo Roberto Fadiga César, que é juiz de direito da Vara de Infância e Juventude de Penha de França, desta comarca, que pede seja afastado de suas jurisdições, invocando as resoluções pertinentes, um escopo de participar do curso Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância Internacional de 2017, ministrado pelo Center of Developing Child of Harvard University, Massachusetts, Estados Unidos. Subsidiariamente, ele pede o desconto de 5 dias de compensação. A decisão do Egrégio Conselho Superior da Magistratura deliberou no sentido de encaminhar a este colendo órgão especial, na linha do que já vinha sendo seguida anteriormente, com a proposta de deferimento do pedido subsidiário. Aliás, o afastamento já ocorreu, foi dia 12 a 16 de março, né? E a proposta do Conselho é que haja, na linha já consolidada anteriormente, no biênio anterior, que haja apenas a autorização para o desconto dos dias de compensação. Estão todos de acordo com a proposta do Conselho? Pois não, Arthur. Ferido o pedido do magistrado. Subsidiário. Ao subsidiário. É. Perfeito. Perfeito. Então, deferido o pedido subsidiário. Número 7 é a proposta de escala de plantão judiciário que Vossas Excelências já receberam e indago se estão todos de acordo. Então, declaramos encerrada a pauta administrativa e passaremos para a judicial. Com a palavra, doutor Malheiros. Pois não. Presidente, o 33 eu estou retirando de pauta. O 107. 33, 107. 107 fica como sobra. Como sobra. E o número 1, adiado por uma sessão para a sustentação oral. Número 1, adiado para sustentação oral. Por uma sessão. Desembargador Ricardo Anaf. Senhor presidente, na oportunidade, por força da manifestação de Sua Excelência, o desembargador Malheiros, eu peço para continuar adiado o número 51 de ordem que eu havia pedido vista, senhor presidente. Pois não. Por obséquio. Está anotado. Doutor Malheiros, a indagação é que parece-me que na pauta não consta o 107. O Excelência poderia dar uma conferida, por gentileza? Imediatamente. Parece que era esse número na pauta anterior. Na sessão passada, né? Na sessão passada. Vossa Excelência sabe o nome das partes? Não, presidente. Bom, nós checamos aqui e depois damos publicidade. É o 107 desta pauta? Não, nessa pauta não há 107. Vossa Excelência havia pedido vista, é isso, doutor Anaf? Só tem 79, então não pode ser o 107. O 107 é da pauta passada. 73, talvez? Sim.
O 73, Dr. Carlos Bueno é o relator e ficou como sobra. É esse? Isso. É o 73. 73 ou 63? 73. Esse já permanece adiado. Isso. Correto. É isso, doutor Bueno? O desembargador Antônio Carlos Malheiros pediu vista na última sessão. Isso, e fica como sobra, doutor Bueno. Tá bom, muito obrigado. Então está anotado. Doutor Ferraz de Arruda. É para permanecer adiado os 53 e os 54. 53 e 54 permanecem adiados pelo relator. Pelo relator, não, por mim. Por relator. Bom, é Vossa Excelência? Eu pedi vista. Perdão, doutor Ferraz. Desculpe. Anotado. Estamos só conferindo esses adiamentos aqui para não haver nenhum erro. Comunico agora os que serão adiados por uma sessão para a sustentação oral. O doutor Malheiro já havia indicado o número 1, portanto, só ratificando. O número 16 foi retirado de pauta para cumprimento de despacho. O número 66 permanece adiado a pedido do desembargador Antônio Carlos Malheiro. E o número 73, do qual eu estou impedido, também permanece adiado a pedido do eminente desembargador Malheiro. Anotado, então. Tem preferência? Sustentação também? Vamos às preferências. Primeira preferência é o 44 da pauta. É um mandado de segurança da relatoria do ilustre desembargador Renato Sartorelli. Sua Excelência tem o voto 30.082. As partes são José Queiroz e outros, e impetrado 44. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo. A palavra, o eminente relator. É só preferência simples, doutor Renato. Não, senhor presidente, eu vou ler a emenda, que meu voto é muito longo. Mandado de segurança, servidores da Câmara Municipal de São Paulo, atos decisórios emanados da mesa da Câmara Municipal, números tais e tais e tais, são 4 números, 3.339 até 3.456, que determinaram a aplicação do teto remuneratório constitucional, oportunidade de apresentação de defesa e oferecimento de alegações finais, pretensão à instauração de procedimento administrativo mediante portaria com formação de comissão processante e produção de provas, desnecessidade, ato administrativo decorrente do poder de autotutela da administração para corrigir inconstitucionalidade na remuneração dos servidores, eficácia imediata da emenda constitucional número 41 de 2003, inexistência de direito adquirido ou ofensa à irredutibilidade de vencimentos, ausência de direito líquido e certo, há uma preliminar que eu estou rejeitando, comunicando também que eu já enviei cópia do meu voto a todos os integrantes deste órgão especial. Eu estou rejeitando a preliminar e, pelo meu voto, denegando a segurança. O eminente relator denega a segurança, todos de acordo? Então, por votação unânime, denegaram a ordem. Próxima preferência, simples também, é o número 34 da pauta, outro mandado de segurança, relata o eminente desembargador Borelli Tomás, com o voto 26038, impetra Ricardo Jaime Bechara e outros, e impetrado o presidente da Câmara de São Paulo. A palavra ao eminente relator. Senhor presidente, mandado de segurança impetrado por Ricardo Bear e outros, contra ato dito ilegal, imputado ao presidente da Câmara Municipal de São Paulo e também em face da Prefeitura Municipal de São Paulo, que haverá de ser quem cumpriria ou cumprirá a liminar. Eu afasto a denúncia de decadência, bem como as denúncias de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita.
Afasto, então, senhor presidente, as questões processuais levantadas. Rejeito-as. Mandado de segurança e impetração contra a tramitação e aprovação de projeto de lei alterando denominação da Praça Coronel Pires de Andrade para a Praça Jorge José Pouchan. Ilegalidade. Lei Municipal 14.454 de 2007, que consolida a legislação municipal sobre a denominação e alteração da denominação de vias, logradouros e próprios municipais e de outras providências, e Decreto 49346 de 2008, que regulamenta a referida lei. Segundo entendi, houve violação a esses preceitos quanto aos critérios para alteração de nomenclatura de vias e logradouros públicos. Entendi que houve violação a direito líquido e certo dos impetrantes, razão pela qual, pelo meu voto, senhor presidente, concedi a segurança. O eminente relator concede a segurança, todos de acordo? Então, por votação, doutor Ferreira Rodrigues. Não, senhor presidente, é só para, em relação aos 53 e 54 da pauta, que ficaram como sobra para outra sessão, tem dois outros meus aqui que tinham ficado como sobra, que são embargos de declaração, cujo tema tem relação com esses dois, com os 53 e 54 da pauta. Então, 70 e 71, eu acho que tem que ficar como sobra também. Tá certo. Então, está anotado. Muito obrigado. Então, o resultado ficou, concederam a ordem. Votação unânime. A próxima preferência eu transmito a presidência ao vice-presidente desembargador Arthur Marques da Silva. É o número 50 da pauta, é agravo interno de relatoria do eminente desembargador Renato Sartorelli. Houve pedido de vista do eminente desembargador João Carlos Salete, que tem a palavra. Senhor presidente, estou trazendo um voto divergente e adiantar ao desembargador Sartorelli, que estava pendendo, já na sessão passada, pendendo a acolher o agravo interno. Eu escrevi um voto longo, trazendo aqui a colação à doutrina, manifestações desse tribunal e do Colégio Superior Tribunal de Justiça. Eu vou ler só a ementa, me parece que elucida a questão. O mandado de segurança, impetração por titular de precatório, pretensão a que seja assegurado, aspas, como está na petição inicial, o direito ao recebimento do precatório, o número expedido em junho de 2016, no prazo estipulado pelo artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, ou seja, até 31 de dezembro de 2017, de forma que a ele não seja aplicada a moratória trazida na emenda constitucional número 62 de 2009, tampouco o novo regime previsto na emenda constitucional 94 de 2016. Fecho aspas. Essa é a pretensão inicial do mandado de segurança. Nós estamos discutindo apenas o valor da causa. O proveito econômico consistente, não no valor do precatório a receber, mas na diferença entre o montante a ser pago como pretendido e aquele resultante da espera do pagamento na forma imposta pela autoridade impetrada. Impetrante que quer receber prontamente o que é seu, assim assegurado por sentença transitada em julgado, na forma do artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, e que não disputa com ninguém. Exigência de pagamento de custas iniciais com base no valor integral do precatório, que representa ônus excessivo para a parte e enriquecimento sem causa para o Tesouro. Advertência de que, aspas, o processo, como meio de solução de conflito, não pode representar para as partes um sacrifício maior ou desproporcional ao direito que está em discussão, fecho aspas. Doutrina e jurisprudência, inclusive da Corte Superior, a dar supedâneo a essas conclusões. Decisão que desconsidera o aditamento procedido pela impetrante e determina o pagamento das custas com base no valor total do precatório, pelo meu voto, é reformada. Eu trago aqui a colação umas decisões do Colégio Superior Tribunal de Justiça que aludem a situações, por exemplo, um dos casos, situação de quem impetra um mandado de segurança
para ver assegurado o direito à aposentação, aquela segunda aposentação, não é? E nesses mandatos de segurança discutiu-se qual seria o valor da causa. É o valor da aposentadoria, que ele já percebe, o titular da aposentadoria, ou é o valor da diferença entre o que ele já recebe e o valor que ele pretende receber em acréscimo com a tal desaposentação. E o Superior Tribunal de Justiça disse que é gravoso determinar a fixação do valor da causa pelo todo, quando se pretende no mandato de segurança apenas a parte. Apenas a parte. Essa ideia, senhor presidente, já o Código de Processo Civil trouxe uma inovação nesse campo, mas essa ideia nós já aplicávamos no direito privado, naquelas chamadas ações revisionais de contrato de locação, de compromisso de compra e venda, em que o interessado pede a revisão do saldo devedor e da prestação, e às vezes só o da prestação, e se determina a fixação do valor da causa segundo o valor do contrato. E nós sempre julgamos que não é o valor do contrato, é o valor da diferença que ele quer não pagar, não é? E assim o valor da causa é reduzido substancialmente. É o que eu penso deva acontecer aqui. O desembargador relator, o desembargador Sartorelli, em decisão fundamentada, ele determinou que o valor dado à causa por estimativa, me parece que R$10.000, fosse corrigido. E os impetrantes modificaram o valor dado à causa, dizendo o seguinte: nós temos o precatório, nós queremos adiantar o pagamento do precatório, isso nos representa um valor econômico que ele calculou lá, dá um pouco mais de R$900 mil, mas não de 6 milhões, que é o valor do próprio precatório, né? Eu chego a dizer no meu voto, senhor presidente, com todo o respeito, que esses impetrantes não estão disputando o valor do precatório com ninguém, o precatório é deles, eles só querem receber antes, e esse proveito econômico é o que eles estimam que haverão, se assim receberem. Por isso tudo, senhor presidente, pedindo sempre vênia ao desembargador Sartorelli, eu dou provimento ao agravo interno para o fim apontado no meu voto. Acolher o aditamento procedido pela impetrante na forma inicialmente determinada e o processamento do mandato de segurança prossegue com a determinação do relator. É como voto, senhor presidente. A palavra ao doutor Renato Sartorelli. Bom, senhor presidente, eu só queria, eu mandei cópia do meu voto a todos, só queria relembrar algumas passagens do meu voto rapidamente. Realmente aqui se argumenta, e eu entendi que não podia ser levado em consideração, na estimativa do valor da causa, um montante, como dizem aqui os agravantes, que são impetrantes no mandado de segurança, do montante incontestavelmente devido, que seria o valor do precatório. Primeiro, porque eu abordo que uma execução fundada em título extrajudicial, que tem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, tem que observar a regra do artigo 292, inciso 1º do Código de Processo Civil. E realmente, eu digo aqui, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até o desembargador Salete mencionou, o valor da causa deve ser fixado considerando a expressão econômica do pedido, porquanto representativo do benefício pretendido pela parte através da prestação jurisdicional. E essa regra, inclusive, eu trago aqui também uma edição do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável ao mandado de segurança, que aqui é a ação principal. Agora, realmente esse tema, eu digo aqui no meu voto, estudando essa questão, ele assume realmente certa complexidade. Não conheço um caso exatamente como esse, assim. Por quê? A tese jurídica defendida pelos impetrantes não é de natureza pecuniária realmente, já que a discussão envolve o prazo para pagamento do precatório. Mas não se pode negar que a pretensão veiculada tem proveito econômico imediato, que é o valor integral do precatório. Então, por essa razão, que eu acho que o valor do precatório é que deve servir de base para a estimação do valor da causa. Esse também com a devida vênia, então eu mantenho o meu voto e nego o provimento ao agravo regimental. A palavra o desembargador Antônio Carlos Malheiros.
O meu voto é exatamente no mesmo sentido, senhor presidente. Do relator ou da divergência? Do relator. O eminente desembargador Ricardo Anaf tem a palavra. Senhor presidente, nobilíssimo relator, desembargador Salete, demais desembargadores, eu queria só te fazer uma pequena observação. Em outrora, não havia a menor dúvida que mandado de segurança não ostentava valor à causa. Tanto que a nossa lei de custos tinha a previsão expressa do valor inestimável que nós aplicávamos ao mandado de segurança, por um simples fato. No mandado de segurança era inconcebível pretensão econômica imediata, tanto que o Supremo Tribunal Federal editou as súmulas 269 e 271, que inibia a cobrança na via do mandado de segurança. O que se sucede, na maioria das vezes, é que eu tenho um proveito econômico imediato e não imediato. E a ordem do proveito econômico imediato ela é do processo civil, da ação de cobrança, da ação de discussão de aluguéis, de revisão de contratos. Eu tenho um proveito econômico imediato. No mandado de segurança, é contra um ato de autoridade, que se pretende afastado do mundo jurídico. E com o afastamento eu tenho consequências, por vezes de ordem econômica e de outras vezes que não tem ordem econômica. Ou seja, não era concebível o valor da causa. Posteriormente, no ano de 1999 e 2001, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir mandado de segurança para efeito de compensação tributária. E quando ele admite o mandado de segurança para compensação tributária, não é exatamente contrato violador de líquido e certo, e sim para lançamento da compensação no viés do creditamento pelo princípio da não cumulatividade. Foi aí que apareceram os primeiros acordos do Superior Tribunal de Justiça, onde veio o valor econômico para o mandado de segurança. Tá? Por quê? Porque eu tinha, de fato, uma pretensão econômica imediata, que era o creditamento via da compensação, que era um pedido declaratório que escapava ao conteúdo do mandado de segurança, como era conhecido. De qualquer forma, quando eu tenho esse viés econômico imediato, é sempre sobre o proveito percebido, ainda que imediatamente, o que fica meio em contradição interna do próprio conceito do mandado de segurança, porque é contra um ato violador. Eu não tenho pretensão econômica em tese. Muito embora, já disse, o Supremo, aliás, o STJ tenha dado na compensação, e em relação a descontos, o Supremo deu ordem imediata. Inclusive, a execução é por ordem mandamental, como nós já determinamos aqui. O primeiro acordo foi do doutor Evaristo dos Santos, doutor Getúlio. Então, eu acho que a solução mais razoável, ainda que se admita a questão do proveito econômico, com a devida vênia do nobre desembargador relator, me parece que é o que ele entende do que vai aproveitar, o que não seria a integralidade dos 6 milhões, mas uma parcela. Porque senão fica como se fosse uma ação de cobrança. Né? Eu tenho a base, aquela minha pretensão econômica, que não é nem imediata, ela é imediata e mais, o valor é devido. Eu não estou discutindo se o valor é devido ou não. Ele está no precatório, aquele que sofreu, ele vai receber. A questão é o tempo. Então, por tais razões, numa consideração em média em virtus, com a devida vênia no nobre desembargador relator, estou acompanhando o revisor. A divergência, desculpe. Eminente desembargador João Carlos Salete pede a palavra. Senhor presidente, a palavra pela segunda vez e muito rápida. A situação deste caso é incomparável com uma de execução por quantia certa, fundada num título executivo. Por uma razão singela, no meu modo de ver. A execução por um título líquido e certo, uma execução por quantia certa, ela está sujeita a uma resistência do devedor que pode trazer um motivo modificativo, extintivo, do direito do suposto exequente, do suposto credor, e a execução extinguir-se pela extinção do próprio título. Não é?
é discutível ainda na execução. Não é uma satisfação certa, líquida e certa, embora a dívida seja líquida e certa porque é amparada na literalidade de um título de crédito. Aqui não, aqui a parte já tem um título, é um título que é uma sentença judicial transitada em julgado que lhe atribuiu um determinado valor que ela quer que seja pago de imediato ou no prazo do artigo 100, parágrafo 5º da Constituição. É só o que eu queria acrescentar, senhor presidente. Vamos escolher os votos, então. Eu estou acompanhando a divergência. Como voto desembargador Xavier de Aquino. Acompanha a divergência com todas as vendas. Márcio Bartoli. Desembargador Evaristo dos Santos. Divergência. Péricles Pisa. Ferreira Rodrigues. A divergência, senhor presidente. Moacir Pérez. Também com a divergência. Xavier de Aquino já votou. Geraldo Vollers. Data vênia divergência também, presidente. Alex Zilenovski. Antônio Celso Aguilar Cortes. Com a divergência. Beretta da Silveira. Álvaro Passos. Ricardo Anaf já votou. Salles Rossi. Com a divergência, senhor presidente. Sérgio Rui. Divergência. João Negrini, filho. Divergência. Borelli Tomás. Divergência. Ferraz de Arruda. Divergência, data vênia. Carlos Bueno. Divergência da Taveira, senhor presidente. Faltou o desembargador Francisco Cascone. Por maioria prevaleceu a divergência. Relator designado, eminente desembargador João Carlos Salete. Declaração de voto do eminente desembargador Renato Sartorelli. Assumindo a presidência, transmitida pelo vice-presidente, nós vamos então à primeira sustentação oral, que é o número 47 da pauta. Eu convido o doutor Diógenes Pires da Silva, que vai falar pelos impetrantes Raimundo Batista e outro. Relata o mandado de segurança dessa capital o ilustre desembargador Evaristo dos Santos, com o voto 36232. Impetrada a mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo. Eu indago ao doutor Diógenes Pires da Silva se dispensa o relatório. Dispensa, excelência. Doutor Diógenes, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, excelência, presidente da mesa, aos demais desembargadores. Excelência, se trata de mandado de segurança impetrado por servidores municipais da Câmara Municipal de São Paulo, no qual, novamente, tiveram cerceado o direito de ampla defesa no processo administrativo. O processo administrativo iniciou em 2016. Em sequência à instauração do processo administrativo, houve corte, redução de vencimentos, e nós impetramos o mandado de segurança com 2 pedidos. O primeiro, que os vencimentos só fossem reduzidos a partir do final do processo administrativo, e não com a sua instauração. Obtivemos a liminar. O mandado de segurança inicial, ao qual eu me refiro, foi o 2141-936 de 2016, aonde esta casa também deferiu o pedido de restabelecimento da ordem do processo administrativo para atender o devido processo com o direito de ampla defesa. Então, ao final da ementa, cabendo por isso da restituição
daquela oportunidade, se referindo, então, à restituição de apresentar a defesa prévia e a defesa e o segmento do processo. No entanto, ao final do mandado de segurança que foi impetrado anteriormente, a Câmara Municipal ela restabeleceu o processo administrativo, encaminhando aos impetrantes a seguinte notificação, estabelecendo o processo e com prazo de 5 dias para alegações finais. Ou seja, em total desrespeito à ordem obtida no mandado de segurança anterior, no qual estabeleceu-se e reconheceu o direito dos impetrantes em ter o seu devido processo assistido, com o direito de apresentar a defesa. Restabelecido o processo administrativo, o despacho que é sanado ali naquele momento, encaminha a notificação aos impetrantes simplesmente para apresentar alegações finais. Nós, então, por essas razões, iniciamos o resguardo da proteção, comunicando naquele momento o descumprimento da ordem, naquele mandado de segurança. No entanto, naquela situação, o despacho foi que ali a gente não havia mais o que se manifestar, havendo, por fim, a necessidade de impetrar o presente mandado de segurança. Com a ordem da liminar alcançada, os vencimentos continuam na sua integralidade, no entanto, o devido processo legal continua suprimido. O pleito que trazemos aqui é simplesmente a observação ao devido processo legal. Obrigado, Excelência. Muito obrigado. Cumprimento o eminente advogado pela sustentação oral e passo a palavra ao eminente relator. Pode sentar, doutor, por favor. Cumprimento o ilustre advogado pelos subsídios que me apresentou e passo a leitura do meu voto. Senhor presidente, caros colegas, há uma preliminar de coisa julgada que eu estou propondo seja afastada. Não ocorre coisa julgada. A ação anterior impugnou o ato 1339/16, já presente se vota contra a decisão da mesa número 3018/17 e os seus consecutários. Os objetos são diversos e ausente a tríplice identidade, portanto. Então, estou afastando essa preliminar. No que diz respeito ao conteúdo, ao mérito desse mandado de segurança, eu observo o seguinte: servidores da Câmara Municipal de São Paulo, teto constitucional, artigo 37, inciso 11, 11º da Constituição Federal, impetração contra a decisão da mesa 3018/17, improcedência data máxima vênia, ausente violação ao contraditório e ampla defesa. Referido ato apenas determinou a conclusão da fase de instrução do procedimento instaurados para aplicação do ato 1339/17, não ferindo data máxima vênia direitos dos impetrantes. Ademais, servidores foram expressamente cientificados de quais verbas especificamente seriam atingidas pelo teto. Encerrados os procedimentos, não subsiste mais qualquer óbice à realização do abatimento dos valores pagos em excesso. Precedentes deste órgão, ordem denegada, cassados os efeitos da decisão liminar anteriormente recebida, devendo ser devolvidos os valores em excesso recebidos pelos impetrantes por força da liminar. Meu voto, essa é a emenda, denega a hora, caça liminar com determinação. Eu gostaria de acrescentar a essa emenda duas observações que fiz ao longo do voto. É o seguinte: é amplamente sabido que, num primeiro momento, revelou-se prematuro o corte dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal com base na mera edição do ato 1339/16. Tal problema foi corrigido por reiteradas decisões desse egrégio órgão especial e inúmeros mandados de segurança impetrados por servidores, dentre eles o RIT anterior dos horas impetrantes. Eu menciono o nome do processo aqui. De outra parte, paralelamente ao trâmite de todos esses mandados de segurança, a Câmara Municipal deu prosseguimento aos processos administrativos visando a adequação dos vencimentos dos servidores ao teto constitucional. Isso se deu com observância, no meu modo de ver, do regular contraditório, facultando aos seus funcionários a oportunidade de debater a matéria. Dessa forma, uma vez encerrados tais procedimentos, não subsiste, também sob o meu modo de ver,
qualquer óbice à realização do abatimento dos valores pagos em excesso. Com esses acréscimos, a proposta que eu faço, eu menciono decisões desta Casa a respeito dessa matéria, o meu voto é no sentido de afastar a preliminar, denegar a ordem, cassar a liminar com determinação, senhor presidente. É o meu voto. Estão todos de acordo? Então fica este o resultado. Ordem denegada com cassação da liminar e determinação. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência no julgamento. A segunda sustentação oral, quem relata é o desembargador Carlos Bueno. Eu convido o advogado Dr. Marcos Fernando Andrade para assumir a tribuna, onde falará pela impetrante Débora Pavarino. É um mandado de segurança de São Paulo. O desembargador Carlos Bueno terá o voto 48.656. Impetrante Débora Pavarino. Impetrado o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu indago ao doutor Marcos Fernando Andrade se dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo legal. Boa tarde. Primeiramente, eu agradeço a Deus pelo suspiro da vida. Aproveito essa oportunidade para manifestar meus elevados votos de apreço e distinta consideração a esse egrégio tribunal, as pessoas e os excelentíssimos desembargadores desse órgão especial. Aproveito para cumprimentar também os procuradores de justiça que aqui estão, os advogados que estão, senhores e senhoras, e os serventuários dessa justiça, Tribunal de Justiça. Bom, trata-se de mandado de segurança, excelências, que foi impetrado contra o ato do excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas, que indeferiu a progressão, a evolução da servidora que hoje se encontra-se no nível 1, grau I, para o nível 1, grau L, de acordo com a Lei Complementar 1272 de 2015. Segundo nosso entendimento, excelências, a ofensa ao direito líquido e certo decorre da inconstitucionalidade dessa lei complementar, já que ela considera como contagem de tempo de serviço o afastamento do servidor quando é para questão particular. Entretanto, não contempla o afastamento do servidor, né, para afastamento, por exemplo, que foi o caso de atividade de exercício de entidade sindical, bem como o período que ela ficou afastada, também exercendo o cargo de 7 anos no Palácio do Governo. Então, segundo o nosso entendimento, a inconstitucionalidade ela há em razão de não contemplar a servidora a contagem do período, né, de serviço em razão desses afastamentos. Aliás, com relação ao afastamento para exercício de cargo sindical, a mesma também exerceu a sua atividade sindical afastada das suas atividades de servidora, com base também numa liminar da Justiça. Mas sabemos que esse afastamento, quando concedido, ele é sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo. Então, de acordo com o nosso entendimento, esse indeferimento dessa evolução da letra I, que hoje a servidora se encontra, para a letra L, por desconsiderar o período que ela ficou afastada para exercício de cargo sindical e para exercício no Palácio do Governo, não procede, com todo o respeito e acatamento, porque ela teria direito não só à contagem desse período, né, para remuneração e vantagens do cargo, mas também para que ela pudesse gozar agora dessa evolução para essa letra, o que vem trazendo prejuízo à servidora. De fato, esse argumento, com todo o respeito, é a própria confirmação da violação do princípio da isonomia, segundo o nosso entendimento. Nós trouxemos memoriais onde trouxemos algumas jurisprudências, inclusive desse próprio egrégio tribunal,
né? Não é dado, portanto, ao legislador a relevância a um afastamento ou outro afastamento. Esse é o nosso entendimento, né? Quanto esse argumento de não poder ser acolhido por não constar na motivação da impugnação, do ato de impugnação, né? Nosso ordenamento jurídico não admite a fundamentação posterior, pois a autoridade administrativa deve justificar sua conduta. Então, em razão disso também que foi impetrado o mandado de segurança, em razão do ato do excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas, que negou, que indeferiu essa progressão da evolução da letra dessa servidora. Segundo nosso entendimento também, logo é inadmissível a motivação posterior do ato, mas ainda mais se oferecida após a impugnação. A motivação deve ser prévia ou contemporânea à expedição do ato. Isso é segundo o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello. O fundamento constitucional da motivação contemporânea ao ato está no artigo 1º, inciso 2, de cidadania com fundamento da República. Então, excelências, com data máxima vênia, segundo o nosso entendimento, o indeferimento, né, da evolução das servidoras de letra, que também traz prejuízo, inclusive, de remuneração para a mesma, segundo o nosso entendimento, é ilegal, né, o indeferimento, e, portanto, estamos aqui hoje pedindo que seja concedida a ordem para que seja admitido, seja concedida a ordem para que ela possa ter essa evolução da letra I para a letra L, segundo o nosso entendimento. Eu agradeço a atenção de todos. Boa tarde. Eu cumprimento o Dr. Marcos Fernando Andrade pela sustentação oral e passo a palavra ao ilustre relator, desembargador Carlos Bueno. Senhor presidente, eu também igualmente cumprimento o ilustre advogado pela sustentação que fez, objetiva e claríssima, e peço licença para ler apenas a ementa do voto, considerando o trabalho que nós temos ainda pela frente. Trata-se de mandato de segurança impetrado em favor de Débora Pavarino, servidora pública estadual inativa do Tribunal de Contas do Estado, objetivando o enquadramento na carreira como agente de fiscalização, administração, nível 1, grau L. Alega que a decisão atacada não considerou o tempo de serviço prestado pela impetrante junto à Secretaria de Estado e de Governo e não considerou também o período em que exerceu o mandato sindical, causando prejuízo financeiro, pois enquadrada no grau H. O artigo 2º das disposições transitórias da Lei Complementar 1272/15, que reestruturou as carreiras dos servidores do Tribunal de Contas, elenca os critérios para apuração do grau dos cargos dos servidores efetivos enquadrados no nível 1. Se restrita apenas à leitura desse dispositivo, a conclusão seria a de que não houve ilegalidade por parte do impetrado, pois mencionado artigo foi taxativo ao relacionar os períodos de afastamentos que devem ser considerados para fim de apuração de grau, quando no novo enquadramento, dentre as exceções, não constam, como de efetivo exercício, o afastamento junto à Secretaria de Estado e de Governo ou o afastamento para exercer mandato sindical. Por ausência de previsão expressa, não poderia mesmo o presidente do Tribunal de Contas do Estado acolher o pleito da impetrante e computar os dias em que ficou afastada junto à Secretaria de Estado e de Governo, porque a administração pública deve se submeter à lei e somente agir quando por ela autorizada. Essa omissão legislativa não viola o princípio da igualdade. Tendo em vista o interesse público, o legislador ordinário tem discricionalidade para eleger os casos de afastamentos e considerá-los como de efetivo serviço. Os afastamentos para missão ou estudo de interesse do serviço público e para participação em congressos e outros certames culturais, técnicos ou científicos previstos pelos artigos 68 e 69 da Lei 10.261
de 68 e considerados como de efetivo serviço pelo legislador, têm maior relevância para o enquadramento superior ou inferior na carreira do que o afastamento a prestar serviço em outro cargo da administração pública. A lógica da discriminação fala por si só, porquanto o aprimoramento intelectual do servidor, com reflexos positivos no serviço público, sobrepõe-se naturalmente ao seu interesse pessoal em prestar serviços em outro cargo da administração pública. No mais, senhor presidente, é sabido que é livre a associação profissional ou sindical, de conformidade com o artigo 8º da Constituição Federal de 1988. A autora também reclama o cômputo do tempo em que ficou afastada, exercendo o cargo de secretária-geral do Sindicato dos Servidores Públicos, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E, não obstante a Lei Complementar 1272/15 não tenha excepcionado o afastamento para o exercício de mandato eletivo sindical, existe lei específica regulando a matéria, sendo patente que, neste ponto, a administração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao não considerar os dias de afastamento para exercício de mandato sindical, violou as disposições da Lei 343/84. Referida lei assegura ao servidor público eleito para exercer mandato sindical de secretário-geral, sem prejuízo e demais vantagens do cargo, afastar-se do serviço público. Além disso, é expressa a lei ao dispor que o período de afastamento será computado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, inclusive para os fins de evolução funcional. Em sendo assim, senhor presidente, eu estou concedendo parcialmente a segurança, tão só para determinar que o impetrado compute o período de afastamento por exercício de mandato sindical, no cargo de secretária-geral do Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, senhor presidente. Em resumo, é o meu voto, colocando, é claro, à disposição do eminente advogado. O eminente relator concede em parte a ordem. Eu pergunto se estão todos de acordo. Então, esse é o resultado. Concederam em parte a segurança, sem condenarem honorários advocatícios a teor da súmula 512 da Suprema Corte. Esse é o resultado. Muito obrigado, doutor. É o último. Nós temos um número 56 da pauta, e está presente aí o doutor Carlos Magno Costa Nunes, que poderá assumir a tribuna para a eventualidade de prosseguimento do julgamento. Pois não, doutor Ferraz Arruda. Houve sustentação oral nesse caso, né? Só da primeira parte, da preliminar. Ele, se eventualmente prosseguir, ele já havia esclarecido à presidência que aí ele sustentaria no mérito. Então já fica à disposição do órgão especial, acho que é mais elegante. Com a palavra, então, o doutor João Salete, após o voto do eminente relator, doutor Malheiros, que acolhia preliminar e julgava extinto o processo sem resolução de mérito. Senhor presidente, eu estou pedindo ao eminente relator Antônio Carlos Malheiros, e estou divergindo para afastar a preliminar de legitimidade ativa. E o faço alertado pela sustentação oral que ouvimos na sessão passada. O nobre advogado lembrou da tribuna um julgado deste órgão especial por mim relatado, acerca da legitimidade ativa de associação de âmbito nacional. Transcrevo a parte pertinente do voto então proferido. Eu transcrevi realmente aqui este voto em que se admitiu a legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Colégio Supremo Tribunal Federal, a requerente dispondo de legitimidade para propor a ação de inconstitucionalidade perante o Colégio Supremo Tribunal Federal, a requerente não se pode negar a mesma legitimidade no âmbito estadual,
nada impede que a entidade de âmbito nacional atue nas três esferas, como ocorre neste caso, naquele caso que julgamos. Quem pode o mais, pode o menos, penso eu. E lembrei um acórdão anterior, relatado pelo desembargador Calduro Padim, em 2013. Esse julgado a que me refiro é de 2015, fevereiro de 2015, por mim relatado. E lembro este de 2013 do desembargador Calduro Padim, o voto condutor do julgamento. E também um outro de 2012, relatado pelo desembargador Roberto Macracken, quando estava nesse órgão especial. A simetria a que se refere a douta Procuradoria-Geral de Justiça não se traduz em posições estanques das diversas entidades representativas e legitimadas à propositura da ação nos respectivos planos nacionais, estaduais e municipais. Embora as últimas possam exercer pleito semelhante no respectivo limite ou área de representação, a sua legitimação não exclui a que tenha âmbito estadual ou nacional. A entidade sindical ou de classe representativa nacional, portanto, não atua apenas no plano nacional ou federal, senão também nos estados e nos municípios. Quem atua no âmbito nacional representa igualmente nas unidades da federação e nos municípios. Daí, porque naquele caso, eu li o voto anterior. Naquele caso, afastei a preliminar, que foi secundado por esse colendo órgão especial, e neste caso em particular, eu afasto a preliminar de ilegitimidade ativa de sorte que o julgamento deve prosseguir com o exame do mérito da postulação inicial. É como o voto, senhor presidente. Nós vamos colocar em votação a preliminar. Doutor Malheiros, pede. Pois não. Doutor Salete tem toda a razão, eu estou voltando atrás e rejeitando a preliminar, senhor presidente. Então fica por votação unânime. Estão todos de acordo com a rejeição da preliminar? E eu vou retirar de pauta para examinar o mérito agora. Pois não, então a sustentação oral do ilustre advogado, acho que fica para a próxima sessão. Correto. Então, obrigado, doutor. Rejeitada a preliminar por votação unânime, pede retirada de pauta o relator para apreciação do mérito. Doutor, liberado. A Diretoria de Relações Institucionais da nossa Corte pede que seja anunciada aos eminentes desembargadores uma visita monitorada do Centro Universitário da Fundação Educacional de Guaxupé, que chega aqui a São Paulo para assistir os julgamentos. Sejam bem-vindos os universitários do Centro Universitário de Guaxupé, e os nossos cumprimentos aí ao professor Donizete de Lorenzo Ribeiro do Vale. E nós vamos então prosseguir aqui com os julgamentos. Primeiramente, há um destaque a pedido do excelentíssimo desembargador Evaristo dos Santos, que é o número 6 da pauta, e fora retirado de pauta a pedido do relator em 21 de fevereiro de 18, com anotado aqui o impedimento do excelentíssimo senhor desembargador João Negrini. Então, o relator ainda não deu voto, não é, doutor Malheiros? É o número 6 da pauta. Eu já proferi o voto. Já proferiu o voto? Já. Um minutinho, só que eu vou então noticiar. Aqui não consta, né? Não consta que Vossa Excelência tenha proferido o voto. Foi retirado de pauta a pedido do relator, que é Vossa Excelência. Então, presidente, aqui é uma arguição de constitucionalidade, um incidente de inconstitucionalidade, onde se debate questões relativas à Lei 1340 de 89 do município de Jardinópolis, que instituiu o ITBI na cidade, alegando que é norma aberta de tributação, cujo aspecto quantitativo, base de cálculo e alíquota, é integralmente implementado pelo Poder Executivo. Matéria em exame que já foi decidida por este relator,
no julgamento neste órgão especial, na arguição de inconstitucionalidade, número tal. Eu não estou conhecendo desse incidente, senhor presidente. O relator, doutor Malheiros, não conhece, e o doutor Evaristo dos Santos, então, está com a palavra. Senhor presidente, data vênia, ilustre relator, eu estou usando dele divergir com relação ao não conhecimento dessa arguição. E o faço por uma questão bastante singela. Questiona-se uma lei municipal a respeito da base de cálculo e alíquota do ITBI. O relator não conheceu da arguição, entendendo que em arguição anterior já havia sido enfrentada essa questão. Observo, com todo respeito, o conteúdo do artigo, o teor do artigo 949 do Código de Processo Civil, parágrafo único, que diz o seguinte: os órgãos fracionados dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade, aí vem a questão, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Referida norma, com o notório intuito de promover a economia processual, dispensa uma nova remessa da matéria constitucional ao órgão especial, quando esse já tenha dirimido uma questão anteriormente. E eu menciono aqui precedentes, doutrina a respeito dessa matéria. Como se vê, para que o órgão fracionado seja dispensado de suscitar nova arguição ao órgão especial, imperioso que este já tenha, em incidente anterior, decidido sobre o mérito da questão constitucional debatida na ação de origem. É o que eu penso. Em tal caso, em tal hipótese, a Câmara Julgadora já tem condições de balizar o julgamento do caso concreto de acordo com a orientação firmada por esse egrégio órgão especial, sendo dispensando, obviamente, nova manifestação a respeito. Esse, porém, não é o caso dos autos da ata máxima vênia. No precedente mencionado, o feito foi julgado extinto lá também, na medida em que, por perda de objeto, na medida em que se entendeu que a lei tinha sido revogada e, por isso, não cabia declaração de inconstitucionalidade. Assim, atualmente, no meu modo de ver, inexiste posicionamento dessa egrégia Corte sobre a questão de fundo. Possibilidade de fixação da base de cálculo e da alíquota do ITBI por decreto do Poder Executivo no âmbito do município de Jardinópolis. Meu modo de ver, torna-se imperioso conhecer do presente incidente e examinar a matéria de modo a fornecer, no caso concreto, a 13ª Câmara Extraordinária de Direito Público, orientação a balizar o enfrentamento do caso concreto. Descabido da ata máxima vênia manter a questão em aberto, em evidente prejuízo ao escorreito julgamento da ação de origem. Ademais, com devida vênia, figura-se razoável rever o entendimento fixado naquela anterior arguição de inconstitucionalidade. Por quê? É certo que, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade, a revogação da lei impugnada acarreta, em regra, a superveniente perda do objeto da ação. Eu menciono aqui acordos dessa corte, da lavra dos eminentes desembargadores Ferraz de Arruda, Sérgio Rui, Antônio Carlos Mareiro, Périx Pisa. Contudo, diferente é o caso da arguição de inconstitucionalidade. E aí vem a lição de Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, na obra conhecida do curso de Direito Constitucional. O controle de constitucionalidade concreto, e eu estou reproduzindo o ministro, ou incidental, tal como desenvolvido no direito brasileiro, é exercido por qualquer órgão judicial, no curso do processo de sua competência. A decisão que não é feita sobre o objeto principal da lide, mas sim sobre a questão prévia, indispensável ao julgamento de mérito, tem o condão apenas de afastar a incidência da norma viciada. Como se vê, o controle incidental de inconstitucionalidade não tem por objeto a retirada da norma do ordenamento jurídico, o que é objeto da ADIM, mas o seu afastamento em um caso concreto. Ora, quando houve a cobrança de ITBI impugnado pelos autores na ação originária, as normas questionadas encontravam-se vigentes, produzindo normalmente seus efeitos. Daí porque, a despeito de sua posterior revogação, subsiste a necessidade de pronunciamento desse egrégio órgão especial acerca da questão constitucional. A revogação da norma impugnada, da ata máxima vênia, não acarreta a perda do objeto da arguição. Nesse sentido, menciono novas decisões desse órgão especial,
relatadas pelos ilustres desembargadores Arantes Teodoro, Carlos Bueno e Amorim Cantuária. Assim, proponho, a despeito da noticiada revogação da Lei 1340 e do decreto em questão, e subsiste a necessidade do exame de sua constitucionalidade, uma vez que as normas produziram efeitos no caso concreto. E B, não tendo sido a questão dirimida no incidente de inconstitucionalidade anterior, imperioso fazê-lo no presente caso, de modo a não deixar a Câmara, o julgadora que provocou essa e qualquer outra da Seção de Direito Público que enfrente essa mesma tese, não pode ficar sem uma manifestação dessa egrégea corte a respeito da existência ou não de constitucionalidade do preceito invocado, sob pena de nós estarmos afrontando o artigo 97 da Constituição Federal, ou seja, a reserva de plenário. Razão pela qual, senhor presidente, eu conheço do incidente. Eu fiz um voto de mérito, sim, mas acho que nós devemos discutir, claro, penso, essa questão antes. Muito obrigado, doutor Getúlio. Eu passo a palavra ao doutor Malheiros. Eu me convenci, pelas razões trazidas pelo doutor Evaristo, me convenci pelo conhecimento. Estão todos de acordo? Então, conheceram e o mérito, o doutor Getúlio acompanha, passa ou o doutor relator vai votar? Vai, eu não tenho, pode ir. Não quer que invente o mérito, então? Não tem. Eu tenho, mas acho que... É claro, seria o caso de... Eu não tenho. Ah, meu Deus, está certo. Eu não tenho. Então... Eu não sei se Vossa Excelência quer enfrentar ou podemos tocar o processo. Podemos enfrentar agora já? Pode. Então, o doutor Getúlio relataria. Isso. Já fiz. Fica mais prático. Mais prático. Perfeito. Então, com a palavra, o doutor Getúlio, para relatar pelo mérito agora. Perfeito. Então, enfrentando agora o mérito, eu vou evitar reproduzir tudo o que disse aqui. Estou, em resumo, acolhendo em parte a arguição, para que se declarem inconstitucionais os artigos 3, 3º e 4º e a expressão, aspas, e a alíquota deverá incidir sobre o valor da pauta ser superior ao constante do instrumento pelo vigente no dia do recolhimento, fecha aspas, contido no artigo 5º, parágrafo único da Lei 1340 de 89, assim como do decreto 1888 de 89 do município de Jardinópolis, devolvendo-se os autos à Câmara de Origem para prosseguir o julgamento. O que houve? Está se fixando base de cálculo e alíquota por decreto, afrontando frontalmente o preceito da reserva legal, em resumo. Esse é o voto? É o voto. Porque o adequado seria realmente agora o doutor Malheiros já dar o seu voto, mas se o doutor Malheiros estiver de acordo com o voto do doutor Getúlio, por uma questão prática, encamparia, e aí nós colocaríamos em votação, salvo se alguém insistir na observância. Exatamente, presidente. Estão todos de acordo? Então, e fica Vossa Excelência como relator. Exatamente. Perfeito. Então fica esse o voto por unanimidade. Conheceram do incidente e nos termos do voto do eminente desembargador Getúlio Evaristo dos Santos, deixa eu só confirmar aqui a parte final, para não haver dúvida nenhuma na gravação. Acolheram em parte esta arguição para se declarar a inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º da expressão. E a expressão. Foi não? O artigo 3º e 4º e a expressão. E a expressão. É que está equivocada. A alíquota deverá incidir sobre o valor de pauta, ser superior ao constante do instrumento pelo vigente no dia do recolhimento, contida no artigo 5º, parágrafo único da Lei 11.340 de 89, assim como do decreto 1888-89 do município de Jardinópolis, devolvendo-se os autos à Câmara de Origem para prosseguir no julgamento. Relator, então a arguição acolhida em parte, nos termos da parte dispositiva que acabei de repetir, ficando designado como relator o desembargador Evaristo dos Santos. Esse é o resultado. Votação unânime.
Vamos passar então ao julgamento dos blocos. Em primeiro lugar, mandado de segurança, números de pauta 2837, extinção, 2837 e 38. De acordo? Assim fica julgado. ADIM, extinção, 23 e 64. Votação unânime, extinção. ADIM, vício de iniciativa, princípio da separação dos poderes. Números de pauta 14, 21 e 61. Doutor Evaristo dos Santos destaca. Pois não. Anotado, doutor. Classe, reclamação, 49, 75 e 76. Classe ADIM, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 58, 59, 62 e 63. Todos de acordo. Doutor Márcio Bartoli destaca? Não, presidente, por favor, 14, foi apregoado? Desculpa. Não. Não. E... Foi lá em cima, na ADIM vício. Desculpa, é que eu estava fora, presidente. Foi não. Então eu vou pedir vista. Então, o 14 da pauta, vista para o desembargador Márcio Bartoli. Obrigado pela observação. Vamos agora, embargos declaratórios. 24, 25, 67, 68, 69, 72, 78 e 79. Agora, classe de mandado de segurança, 35 e 36. Conflito de competência, 7, 8, 9, 10 e 77. Mandado de segurança, caso de oficial da Polícia Militar, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 45 e 74. Doutor Malheiros e doutor Xavier de Aquino, como na mesma linha, né? Declara voto, né? Ambos declaram ou só o doutor Xavier de Aquino? Só o Xavier. Então só o desembargador Xavier de Aquino declara. Muito bem. Classe agravo, 2, 3 e 4. De acordo? Classes diversas. 5. Arguição de inconstitucionalidade. Número 26. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Número 27. Mandado de injunção. E 48. Mandado de segurança coletivo. Vamos ao destaque do doutor Evaristo dos Santos. É o 61 da pauta. Eu vou pedir vista, senhor presidente. Assim, vai pedir vista? O doutor Salles Rossi vota agora? Eu prefere? Cadê o doutor Salles Rossi? Vossa Excelência preferiu, voto. Vossa Excelência poderia então votar já, né? Uhum. É o 61, né? 61. Eu vou apregoar, é o 61 da pauta. É uma direta de inconstitucionalidade. O autor é o prefeito do município de Palmital e o réu é o presidente da Câmara do mesmo município, com a palavra o relator. Senhor presidente, ação direta de inconstitucionalidade, Lei 2.803, de 10 de julho de 2017, do município de Palmital, que possibilita o agendamento telefônico de consultas médicas de idosos, deficientes e gestantes em unidades municipais de saúde. Violação aos artigos 5º, 24, parágrafo 2º, inciso 2, 47, inciso 2, 14 e 19, letra A e artigo 174, acumulados com o artigo 144, todos da Constituição Estadual. Embora a falta de indicação de fonte de custeio para a consecução da norma não implique no decreto de procedência, eis que, quando muito, impede a sua exigibilidade no ano em que foi editada, cuida-se de lei de iniciativa parlamentar que interfere, a meu juízo,
na prática de atos de gestão administrativa, ofendendo o princípio da separação dos poderes. Por conta disso, pelo meu voto, eu estou entendendo configurada a inconstitucionalidade, cito precedentes e proponho que a ação seja julgada procedente. Tomado o voto, Vossa Excelência fica com pedido de vista, né, doutor? Então, após o voto do relator, pediu vista o desembargador Evaristo dos Santos. Agora, o 14 da pauta, doutor Périx Pisa relata a direta de inconstitucionalidade de Ribeirão Preto. Com a palavra, doutor Périx. 14 da pauta, né? 14. O voto de Vossa Excelência é 36.281. É uma direta de inconstitucionalidade da Lei do Municipal 13.718, que dispõe sobre o reaproveitamento de alimentos não consumidos e cria programa social organizando a arrecadação, captação, coleta e distribuição de doações, determinando tanto quem poderá atuar em cada uma dessas etapas, como a forma pela qual o programa deverá ser recebido pelos órgãos da administração. Iniciativa parlamentar. Ingerência na atuação do órgão da administração, ao meu sentir, em especial da pasta de assistência social, escolha de política para satisfação de necessidades sociais. Matérias nitidamente relativas à administração municipal, de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Vício de inconstitucionalidade, ao meu ver, configurado. Desvio de poder legislativo se a competência que disciplina a gestão administrativa é privativa do chefe do Poder Executivo. A iniciativa legislativa imporia em violação frontal do texto constitucional que consagra a separação dos poderes estatais. Criação de atribuições aos órgãos de administração e de despesas sem dotação orçamentária. Ofensa aos artigos 5, 25, 47, inciso 2, 11, 14, 144, 174, 3, 171 da Constituição Paulista. Eu estou entendendo que a constitucionalidade está presente, daí porque estou propondo que seja procedente a ação, senhor presidente. Doutor Márcio já vota agora? Não, vista. Não, é com vista, né? Pois não, então, processo com vista para o desembargador Márcio Bartos. Vamos aos adiados da última sessão. O próximo a ser julgado é o 52 da pauta, é um conflito de competência da comarca de Campinas. O relator é o desembargador Antônio Carlos Malheiros e o segundo juiz, o desembargador Evaristo dos Santos. Quem suscitou foi a 13ª Câmara de Direito Público e suscitado a 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado. Quem tem interesse é a Prefeitura Municipal de Campinas. No caso, foi adiado a pedido do excelentíssimo senhor desembargador Evaristo dos Santos. Estão impedidos, nesse caso, o desembargador Ferraz de Arruda, Borelli Tomás e Ricardo Anaf. Com a palavra, o doutor Evaristo. Senhor presidente, com todo respeito ao nobre relator, eu estou entendendo que o conflito é competente, o conflito é procedente, mas a competência é da 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, a suscitada. Por quê? É aquela questão de loteamento. Os feitos são anteriores à mudança da resolução que estabeleceu como competência do direito público e, segundo precedentes dessa casa, relatados aqui pelos desembargadores, inclusive Salete e outros, essa regra não prevalece para as ações anteriormente, os recursos anteriormente ajuizados. Menciono as decisões do desembargador Borelli Tomás e João Carlos Salete sobre a matéria. Eu estou propondo, portanto, que os feitos seja considerada competente a 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, data máxima vênia. Pois não. Alô? Pois não. Então, presidente, eu estou mantendo o meu voto aqui da petição inicial e dos documentos que instruíram. Nós verificamos que se trata de ação civil pública visando a desocupação de imóvel urbano que integra loteamento sem nenhum interesse em sua regularização. A ação trazida a conhecimento nos presentes autos busca, como anteriormente dito,
a desocupação de imóvel urbano que integra loteamento, sem interesse na sua regularização ante sua impossibilidade. Em outras palavras, inexiste interesse exclusivamente privado no cerne da discussão. Ao contrário, a matéria ora em debate diz respeito à suposta violação de valores urbanísticos consubstanciada no irregular parcelamento do solo, o que evidencia o seu caráter preponderantemente público. Então, senhor presidente, eu estou mantendo o meu voto no sentido de considerar como competente a 13ª Câmara de Direito Público deste egrégio tribunal, senhor presidente. Pois não. Diante da manutenção do voto, passo a colher os resultados. Doutor Arthur Marques. Estou acompanhando o relator. Primeiro, Xavier D'Aquino. Eu também acompanho o relator. Moacir Pérez. Com divergência, senhor presidente. Ferreira Rodrigues. Divergência. Péricles Pisa. Divergência da Tavena. Márcio Bartoli. Também. Doutor Salete. Também, senhor presidente. Doutor Francisco Cascone. Doutor Sartorelli. Também. Doutor Carlos Bueno. Doutor Negrini. Doutor Sérgio Rui. Doutor Salles Rossi. Doutor Álvaro Passos. Doutor Salles Rossi. Divergência. Doutor Álvaro Passos. Doutor Beretta da Silveira. Doutor Aguilar Cortes. Senhor presidente, me permito fazer uma observação. Agora a resolução 785 praticamente eliminou essa questão. Mas a regra anterior atribuía ao direito privado as ações relativas a loteamentos. Era uma expressão tão ampla que não poderia transferir a seção de direito privado tudo que fosse loteamento. Teria que ser visto caso a caso. Aqui, a questão se pôs ainda na vigência da regra anterior. E então tem que ser visto o caso. E me parece que aqui a questão, que a gente fala em loteamento, mas na verdade é um parcelamento de solo irregular, não é um loteamento a ser regularizado, é um parcelamento de solo com irregularidades que devem ser extirpadas, com demolição de construções, com desocupação de terrenos ocupados. E me parece que aí a matéria realmente diz respeito ao direito público. Então eu me permito acompanhar o voto do relator com essa observação. Eu estou vendo aqui o doutor Geraldo Oller que pediu a palavra? Não, né? Não, apenas me preparando para votar. Ah, pois. Doutor Alex Zelenovski. Doutor Geraldo Wollers. Com a divergência, presidente. Por que está isso aqui? Está errado, né? Qual o resultado? Por 14 votos, ou seja, por maioria de votos, conflito de competência foi julgado procedente nos termos do voto da divergência. Doutor Marielo. E o relator declara voto vencido. O voto fica com o desembargador Getúlio. Vamos agora ao segundo adiamento, que é o número 55 da pauta. É uma direta de inconstitucionalidade relatada pelo desembargador Péricles Pisa
que teve o voto 36373, e, salvo engano, não foi proferido o voto, né, doutor Pisa? Será votado agora? É isso mesmo. Houve o pedido de adiamento e não houve o voto. Então, com a palavra, o desembargador Péricles Pisa, voto 36373. É uma direta de inconstitucionalidade, lei complementar 7617 do município de Registro. Alegação de vício em parte dos dispositivos da retromencionada lei. Não ocorrência. Emenda aditiva que não altera a vontade originária do projeto de lei, tampouco gera encargos financeiros não previstos pelo alcaide e, por fim, não invade disciplina de gestão administrativa privativa do chefe do Poder Executivo. Emenda parlamentar, as emendas parlamentares, pertinência temática com a lei, revelando verdadeiro ato de fiscalização do Parlamento. As modificações não produzem impacto capaz de atribuir ingerência na administração pública, julga-se, ao meu sentir, improcedente o pedido. É como voto, senhor presidente. Só uma dúvida. Vossa Excelência alterou o voto? Eu voto. Então, agora é improcedente total, é isso? Julga-se improcedente o pedido. Total. Perfeito. Doutor Getúlio. Era como eu votava, senhor presidente. Então, Estou declarando por fineza. Todos estão de acordo? Votação unânime, improcedente, declaração de voto do desembargador Getúlio, ao lado do relator. Próximo processo que foi retirado de pauta, o 57 da pauta, também da relatoria do desembargador Péricles Toledo Pisa. É uma direta de inconstitucionalidade, Chavantes. O voto do doutor Toledo Pisa é 36326, e quem pediu vista foi o desembargador Celso Aguilar Cortes, após o voto do relator, que julgou a ação procedente. Portanto, com a palavra, o desembargador Celso Aguilar Cortes. Senhor presidente, vou ser rápido, porque essa questão é igual a uma já julgada na semana passada. E o que eu estou defendendo é que a irredutibilidade de subsídios só vale na mesma legislatura, que não se pode tolher da Câmara Municipal a atribuição de fixação para a legislatura seguinte, mesmo com redução do subsídio até então vigente. Esse é meu voto de divergência. Estabelecida a divergência, passo a colher os votos. Doutor Anáfio, por favor. Senhor presidente, a situação aqui é um pouco diferente, porque é uma lei que atinge os vencimentos dos secretários municipais e do chefe de gabinete. Aqui eu tenho o ingresso no 37 mesmo, e aqui eu tenho a garantia da irredutibilidade, diferentemente daquele fundamento lançado da outra vez. Eu tenho a garantia expressa aqui, então ela é diferente. Eu adianto meu voto e acompanho o relator com todas as vênias. Doutor Cortes, tem alguma observação, doutor Cortes? A questão diz respeito à fixação de subsídios. Então, a regra é de fixação de subsídios, não a irredutibilidade de vencimentos existe. Pois não, então passa a colher os votos. Aqui acompanho o relator, doutor Arthur Marques. Também. Xavier de Aquino. Também. Doutor Malheiros. Também. Moacir Pérez. Sentido, senhor presidente. Ferreira Rodrigues. Também, relator. Evaristo dos Santos. Relator da Tavênia, senhor. Márcio Bartoli. Doutor Salete. Doutor Cascone. Doutor Sartorelli. Doutor Carlos Bueno.
Ferraz e Arruda. Relator. Borelli Tomás. João Negrini. Relator. Sérgio Rui. Relator. Salles Rossi. Relator. Álvaro Passos. Relator. Beretta da Silveira. Alex Zilenovski. Geraldo Woller. Doutor Geraldo, por favor. Divergência? Divergência. Doutor Borelli não votou? Perdão, doutor Borelli. Relator. Relator, né? Me desculpe. Então, por maioria de votos, julgaram cedente à ação. Doutor Aguilar declara, não é? Sim. Próxima que foi adiada, da pauta, é o 60, é uma direta, Jundiaí, o relator que já julgou a ação improcedente, com o voto 29055, desembargador Ricardo Anaf. E o adiamento foi formulado pelo desembargador Xavier de Aquino, que está com a palavra. Eu estou com óculos emprestado aqui do doutor Arthur, que o meu quebrou, então, um minutinho. Que número é, senhor presidente? Desculpa. 60. Eu não trouxe. Da pauta. Vossa Excelência pode deixar como sobra? 31043. Pode deixar como sobra, que eu não estou encontrando? Pois não. O doutor Arthur não tem? Tem aqui, mas o voto dele. Se tiver o voto aí, já julgamos já. Tem alguém? Tem? Ninguém? Não tem. Ele ficou de apresentar o voto. Então fica um como sobra. Próximo passa a presidência para o doutor Arthur Marques. É o número 65 da pauta, foi adiado a pedido do excelentíssimo senhor desembargador Antônio Carlos Malheiros, após o voto do relator que rejeitava os embargos de declaração. Impedido os eminentes desembargadores, presidente, e eu também estou impedido sobre... Ah, não, está certo. Embargos de declaração, com a palavra, eminente desembargador Antônio Carlos Malheiros. Obrigado, presidente. Estou acompanhando integralmente o voto do excelentíssimo senhor doutor Borelli, ilustre relator. Destaque ou discussão? Os embargos foram rejeitados, votação unânime. Esta é a súmula. Reassumo a presidência, agradeço e declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado a todos. Na próxima sessão, nós teremos 93 novos casos, no dia 4 de abril, próximo futuro. Muito obrigado a todos.